Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa quinta lição da nossa revista de adultos. Estamos estudando a segunda epístola aos Coríntios. Hoje vamos estudar o capítulo 5 de Coríntios, onde Paulo vem nos ensinar sobre o nascer de novo, deixar aquelas velhas práticas, aqueles velhos costumes. Aquele que nasce de novo, ele nasce com uma mentalidade diferente, transformada, renovada pela ação regeneradora, transformadora que o Espírito Santo realiza na nossa vida. Título da nossa lição, 2 Coríntios, capítulo 5, Novas criaturas e embaixadores de Cristo. O objetivo desta nossa lição é reafirmar a fé na ressurreição gloriosa de Jesus, reafirmar, confiar na ressurreição que aguardamos e também viver diariamente segundo os propósitos do Evangelho de Cristo, aquilo que a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina e ela nos exorta a permanecermos nela. Entende? Nosso texto áureo está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, quando Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreremos. A nossa leitura bíblica está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 21. Nossa verdade prática está dizendo: a convicção da glória que nos aguarda deve determinar a forma como vivemos agora. Ou seja, a forma como eu vivo vai determinar onde eu vou passar minha eternidade. A convicção da glória que nos aguarda, ela nos aguarda, deve determinar a forma como eu vivo, como eu devo viver agora. Mente transformada, nova criatura, mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. Você nasceu de novo? Se nasceu de novo, aquelas velhas práticas, comportamentos, atitudes que você fazia antes de nascer de novo, você não faz mais. Mudança de mentalidade. O nascer de novo é sendo transformados pela ação do Espírito Santo na nossa vida, tá? Pela ação do Espírito Santo na nossa vida, tá? Primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre habitação celestial e penhor do Espírito, o revestimento de glória, o penhor do Espírito e o bom ânimo da fé. Então a gente vai ver aqui, estudar aqui nesse quinto capítulo de 2 Coríntios, que Paulo combate aqueles que estão infiltrados na igreja. Nós temos estudado isso nas nossas lições anteriores, deturpando, aqueles que deturparam a fé genuína ao negarem a ressurreição integral de Jesus Cristo. Era um falso ensino que admitia que Jesus continuava vivo espiritualmente, mas não em corpo glorificado. A gente vai estudar isso lá, tanto aqui com Paulo, a gente vai ver nas cartas de Paulo combatendo este ensino deturpado. A gente vai ver com o apóstolo João escreve o Evangelho, as epístolas, justamente defendendo a deidade, a divindade de Cristo, combatendo o gnosticismo, estas
teorias, estas filosofias, estes ensinamentos que negavam a deidade e a divindade de Cristo. Entende? Então, Paulo aqui está nos ensinando a respeito da divindade, da deidade de Cristo. Então, existia também na igreja de Corinto, já vista que a gente precisa lembrar que Corinto era uma cidade cosmopolita, onde ficava o templo da deusa Afrodite, né? Então, é uma cidade politeísta, mas a igreja ela foi implantada aqui por Paulo na segunda viagem missionária, e Paulo tinha um zelo com esta igreja, com estes irmãos. Então, apesar de toda a objeção que Paulo enfrentou, né, entre alguns aqui na igreja, Paulo não deixava de exortar, de ensinar, de combater, biblicamente falando, pela palavra de Deus, defendendo a fé, o evangelho de Cristo. Então, a habitação celestial e penhor do Espírito. Então, Paulo nos mostra aqui aos irmãos, na segunda carta aos Coríntios, o quanto a misericórdia de Deus nos assegura um futuro glorioso, quando ele vem falar a respeito do nascer de novo, ou de sermos novas criaturas. Capítulo 5, versículo 2, está dizendo: e por isso, falando sobre o revestimento de glória, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, estamos neste corpo, mas ele será glorificado. Assim como o tabernáculo lá no tempo dos hebreus no deserto era uma sombra das coisas futuras, assim como Jesus, nós teremos este corpo glorificado. Então, Paulo tinha notícia de que, após sua saída ali de Corinto, né, alguns irmãos estavam retornando à tese platônica da imperfeição e inferioridade da matéria, né, o que levou a questionar a ressurreição de Jesus. Ou seja, a teoria platônica, né, a teoria das ideias, e segundo Platão foi um filósofo grego, né, discípulo de Sócrates. Então, Platão, ele, segundo essa teoria do mundo das ideias de Platão, o mundo material que percebemos, né, com os nossos sentidos, né, com a nossa visão, com a nossa audição, com o nosso tato, com o nosso paladar. Segundo essa teoria platônica, né, o que percebemos neste mundo material com nossos sentidos é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias, que é perfeito e imutável. Ou seja, aqui é que o Espiritismo bebe nessa teoria das ideias de Platão. Vai dizer que morremos, vamos para o mundo das ideias, lá observamos algo que é imperfeito aqui, retornamos e vamos aperfeiçoando aquilo que nós vimos lá no mundo das ideias, que é perfeito. Morre-se e vai nesse ciclo, vai aperfeiçoando. Então, essa ideia platônica, né, neste mundo das ideias, existem formas puras e eternas neste mundo das ideias, segundo essa teoria platônica, né? Existem formas puras e eternas de tudo que existe neste mundo imperfeito. Olha o que defende, né? Então, por exemplo, a ideia de uma cadeira perfeita vai existir neste mundo ideal, neste mundo das ideias. Enquanto toda cadeira física que vivemos aqui neste mundo, material imperfeito, são apenas imitações imperfeitas dessa ideia perfeita que existe no mundo das ideias. Então, a matéria, portanto, é vista como algo inferior, porque está sujeita à mudança, à corrupção, à imperfeição. Então,
morre-se, chega lá no mundo das ideias, vê aquilo que é perfeito, aí reencarna, vem e vai aperfeiçoando aquilo que foi visto lá no mundo das ideias, que é perfeito. E vai nesse ciclo, nesse ciclo. Então, muitos estavam se deixando influenciar por este ensinamento platônico aqui na igreja de Corinto, né? Então, para resolver essa questão, Paulo ensina que nosso corpo é tabernáculo, ou seja, uma habitação, né, provisória, semelhante àquela que era erguida lá no deserto, trazendo uma referência ao tabernáculo, né? Passada esta realidade precária, seremos revestidos de um corpo glorificado, né, semelhante àquele que Cristo tem após assumir a sua ressurreição, né? Então, Paulo já havia tratado desse mesmo ensino em sua primeira carta, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 42. Tá? Então, todos os que forem encontrados vestidos deste corpo corruptível serão revestidos de um corpo glorioso. Paulo vai falar isso lá em Efésios também, né? Capítulo 4, versículo 13. Quando chegaremos à estatura de varão perfeito, à perfeição, quando Jesus nos tirar, né? Não é que não desejamos esse corpo, mas que seremos transformados. Então, no segundo século, posterior a Paulo, né, os gnósticos, né, esse ensino gnóstico, o gnosticismo, né, queria também negar a ressurreição integral do Senhor Jesus Cristo, né? Atualmente, a ideia mentirosa de que podemos adorar a Deus somente em espírito e continuar em pecados físicos também reina aí em nosso tempo. Ou seja, esse ensinamento gnóstico de que o que fazemos com o corpo não vai interferir no resultado final, ou seja, se a alma é pura, o corpo é sujo, é impuro, é imperfeito. Então, aquilo que eu faço com o corpo não vai interferir no resultado da minha alma. Então, o gnosticismo, os gnósticos, esta filosofia, esse ensino, eles defendiam que o mundo material era imperfeito, né, e cheio de sofrimento, e o caminho para a salvação estava no conhecimento, um conhecimento superior, né, profundo e espiritual, não neste conhecimento racional. Então, depois você estuda um pouquinho, pesquisa um pouquinho sobre o gnosticismo que eles defendiam, para você se inteirar mais, né? Aqui Paulo está dando uma pincelada, mas o foco aqui não é este, aqui é falar a respeito do somos novas criaturas, né? Teremos um corpo transformado, glorificado. Logo, aquilo que realizamos no nosso corpo refletirá na eternidade. Entende? É isso que Paulo vem defender. No versículo 5 do capítulo 5 diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, revestimento de glória. Segundo Paulo, os que verdadeiramente entregaram sua vida a Jesus estão prontos, pois aqueles que se entregam a Jesus recebem o Espírito Santo e passam a viver em novidade de vida. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 4. Paulo está tratando também sobre isso. Então, para derrubar a tese platônica deste mundo das ideias, né, de todo esse ciclo, de que o espírito precisa libertar-se do corpo para atingir a plenitude, o apóstolo Paulo diz que não gememos para sair deste corpo, mas para sermos integralmente glorificados, assim como Jesus foi glorificado quando ressuscitou. Aí Paulo diz no versículo 4, gememos angustiados não por querermos ser despidos do corpo, mas transformados e revestidos. Paulo vai dizer isso lá nos Tessalonicenses, né? Seremos transformados, tá? Então, assim como Jesus, vamos ser glorificados em corpo, pois fomos criados por um Deus, né, numa unidade entre
corpo e espírito. Deus formou o nosso corpo. Ele se tornou corruptível a partir do pecado, mas ele se transformará em incorruptível. Então, não gememos, não sofremos para sair desse corpo, como defende esta filosofia platônica, mas para que sejamos transformados, assim como Jesus foi transformado, tá? Na primeira carta de Paulo, Paulo vai dizer que assim como ele é, seremos, tá? Então foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, desde quando nos revelou seu Filho, Jesus Cristo. Então no versículo 7, 6, 7, visto que andamos por fé e não pelaquilo que vemos. Hebreus capítulo 11 vai falar também muito sobre isso, né? Então, Deus nos outorgou, nos concedeu o penhor ou o selo, a garantia do seu Espírito Santo, né? Aí Paulo vai dizer, temos, portanto, sempre bom ânimo, por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos mantemos firmes no caminho proposto, né, da salvação em Cristo, apesar de ainda estarmos, né, ausentes do Senhor, ou seja, ausentes do Senhor porque ainda estamos neste corpo, entende? Não é que Jesus não esteja conosco, mas ainda estamos neste corpo que precisa ser transformado, ser glorificado, pois ainda não fomos glorificados. Pela fé, que é dom do Espírito, somos justificados a partir da nossa conversão, né? Aceitamos a Jesus, somos justificados, somos perdoados, somos santificados imediatamente, tá? E temos condição de suportar todo tipo de aflição sem deixar de crer na transformação que estamos aguardando novamente. A ideia platônica é que este corpo, esta matéria, ela é imperfeita e precisamos nos livrar dela. Paulo vai dizer, não é que precisamos nos livrar deste corpo, mas aguardamos a transformação, a glorificação deste corpo, conforme o próprio Jesus. Jesus não se livrou, não é que Jesus não tinha pecado, mas Jesus não se livrou do seu corpo, né? O corpo de Jesus foi glorificado, então assim como ele é, seremos, né? Então é isso que Paulo vem defender aqui na carta aos Coríntios, deste ensinamento, desta filosofia errada que estava adentrando ali na igreja a partir de alguns que estavam tentando atrair as pessoas às suas ideologias, aos seus ensinamentos, entende? O segundo tópico da lição vai falar o propósito da vida atual, ser agradável a Deus, o tribunal de Cristo e viver para Deus. O apóstolo Paulo vem mostrar também que o melhor a ser feito com o corpo que temos é obedecer ao nosso Deus e continuar com a missão que ele nos deu, pregando o evangelho de Cristo, né? Pois seremos avaliados, e Paulo já vem tratar a respeito daquilo que semeamos, avaliados segundo o que tivermos feito através do corpo. Seremos avaliados a partir daquilo que semeamos, que plantamos, que executamos com este corpo. No versículo 9, 8, 9, aqui do capítulo 5, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Ou seja, os que dormem terão seus corpos ressuscitados, aqueles que já morreram com Cristo, glorificados por ocasião do arrebatamento da igreja. Não é que não terão mais seus corpos, mas terão seus corpos glorificados, transformados, diferente do que ensina essa filosofia platônica, né? Porém, desde agora já habita com Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Né? Por isso é que a possibilidade de passar pela morte física não assusta, não deve assustar
o crente salvo em Cristo, né? Pois sabemos que estaremos imediatamente com Jesus em espírito, né? E que no tempo oportuno assumiremos um corpo glorificado. A Bíblia diz que a terra, o mar, dará os corpos de todos aqueles que partiram, né? De todos aqueles que partiram. Aqueles que partiram com Cristo terão seus corpos glorificados. Aqueles que estão vivos terão seus corpos glorificados, pois a incorruptibilidade não entrará no céu, por isso é necessário transformação, tá? Bem como aqueles que morreram sem Cristo também terão seus corpos, só que não glorificados, né? Terão seus corpos de vergonha, pois será lançados na condenação eterna com seus corpos, tá? É o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos instrui, nos ensina, né? Por isso é que a possibilidade de passar pela morte física não deve nos assustar, pois sabemos que estaremos imediatamente com Cristo em espírito, né? E que no tempo oportuno teremos nossos corpos transformados, glorificados. Logo, andamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo vai dizer, seria bem melhor, né? Se morrermos e formos já estar com Cristo. Mas enquanto estamos aqui, continuamos na labuta, na missão que Deus nos deu, né? Então, a qualquer momento, né, do que perder a fé e junto com ele o direito de morar eternamente com Jesus. Então, embora estejamos ainda ausentes do Senhor, ou seja, ainda não estamos com Cristo lá na eternidade, o que realmente importa é vivermos para honrar e glorificar e cumprir a missão que Deus nos deu, né? Então, nesta habitação temporária, que é este corpo, pois ele será transformado, já vivemos uma realidade espiritual com Jesus. Nos esforçamos para lhe sermos agradáveis, para fazer aquilo que ele nos comissionou, para estarmos vivendo de acordo com aquilo que ele nos orientou, tá? Aí no capítulo 10, nos versículos 10, versículo 11, Paulo já vem tratar a respeito do tribunal de Cristo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha, porque importa que todos nós compareceremos, todos, perante o tribunal de Cristo. Aqui aqueles que morreram com Cristo, tá? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Isso aqui se dará no período da grande tribulação, enquanto o pau está quebrando aqui na terra, a igreja estará com Cristo, celebrando as bodas do Cordeiro e passando por esse tribunal de Cristo. Não é para a condenação, né? Mas para receber aquilo que realizamos, né, enquanto vivos, tá? Então, a respeito do corpo, ao contrário dos que os coríntios começavam a acreditar, o uso que fazemos dele pode dar testemunho do que Deus realizou em nós, né? Então, Paulo está recorrendo ao significado de uma instituição grega, né, que era conhecida na época como bema ou bematos, e que traduzido como tribunal, ou seja, tratava de um evento em que os convidados recebiam suas devidas honrarias, homenagem e recompensas segundo suas habilidades e atributos demonstrados após a competição ali ou aquele exercício. Então o apóstolo Paulo usa essa imagem para se referir ao tribunal de Cristo, evento no qual seremos avaliados por Jesus. Novamente, não é para condenação, aqui é para as obras, né, em relação às obras, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Não importa, né, chegar primeiro, mas concluir o caminho com fidelidade. Ou seja, sobre este julgamento de Cristo, né? Então,
capítulo 5, versículo 10 de 2 Coríntios, Paulo diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai nos ensinar, né, que os crentes terão um dia de prestar conta, os crentes, um dia de prestar contas ante ali o tribunal de Cristo, né, de todos os atos praticados por meio do corpo, né, seja bons ou seja mal. Então, todos os crentes serão julgados, não haverá exceção, todos os crentes serão julgados, não haverá exceção. Esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja, no período ali da grande tribulação, né? Nós já estaremos no céu com Cristo. A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene, mormente, porque inclui para este a possibilidade de dano ou perda, de ficar envergonhado diante dele na sua vinda e de queimar seu trabalho de toda a sua vida. Então, esse julgamento não é para salvação ou condenação, é um julgamento de obras, pois já estaremos na glória com Cristo, né? Então, tudo será conhecido, nada ficará oculto. A palavra comparecer, 5:10, significa tornar conhecido, aberto ou publicamente. Então, Deus examinará, revelará abertamente na sua exata realidade nossos atos secretos, nosso caráter, nossas palavras, nossas boas obras, nossas atitudes, nossos motivos ou falta de amor, né? Nosso trabalho, nosso ministério, tudo estará claramente, será mostrado, né? Pois ninguém deixará de comparecer ao tribunal de Cristo, aqueles que morreram com Cristo, a sua igreja. Ou seja, em suma, o crente terá que prestar contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus, né? E de suas práticas e ações, tendo em vista a graça e a oportunidade e o conhecimento que recebemos. Deus não tem mais eu e você, que conhecemos a sua palavra, como inocentes. É uma advertência, né? Então, as más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoadas no que diz respeito ao castigo eterno, está lá em Romanos, capítulo 8, né? Mas são levados em conta quanto à sua recompensa, né? Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. As boas ações e o amor do crente serão lembrados por Deus e por ele recompensados, né? E cada um receberá do Senhor tudo o que fizer. Efésios capítulo 6, versículo 8. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Aquilo que a gente semeia, que a gente planta, que a gente... Entende? Então, aqui é o tribunal de Cristo, não é para condenação. Esse período ocorrerá durante os 7 anos, que estará ocorrendo a grande tribulação aqui na Terra. A igreja já estará com Cristo, mas esse julgamento aqui é para as obras. No versículo 15 do capítulo 5, Paulo diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Paulo, ele acreditava que os coríntios deveriam sentir orgulho por tudo aquilo que Paulo e aqueles que estavam com ele vinham suportando por amor daquela igreja. Então, Paulo tinha um zelo, um cuidado com aqueles irmãos. Era uma igreja abençoada, rica, igreja que tinha os dons espirituais, era abundante em dons espirituais. Entretanto, existiam estes problemas que Paulo estava resolvendo, enfrentando, que a gente vê lá desde o primeiro capítulo aqui desta segunda carta, né? Então, a vida de renúncias e perigos testemunhava o próprio penhor do Espírito e superava a atitude dos que confiavam apenas em suas boas aparências. Então, apesar de todo o sofrimento, né, que Paulo sofreu, ele vai relatar isso lá no capítulo mais na frente, aqui em 2 Coríntios, né, o quanto ele sofreu, alguns desprezavam, né, olhavam para Paulo,
A gente viu na nossa lição anterior que alguns estavam até exigindo que Paulo levasse carta de recomendação. A gente lembra aqui de Isaías, capítulo 53, quando está descrevendo sobre Jesus. Não tinha formosura, não tinha beleza, e era desprezado. Então, nem sempre, cuidado com a aparência. Aparência não quer dizer nada. A capa de um livro não descreve o que tem lá dentro. Entende? A gente precisa ter cuidado. Deus vai falar com Jeremias a respeito do vaso de barro. Paulo vem tratar isso também. O vaso é de barro, mas o que está dentro do vaso é preciosíssimo. Nós somos perecíveis, mas quem habita em nós não tem preço, que é o próprio Espírito de Deus que habita dentro de você. Então valorize-se. Você é precioso para Deus, ainda que não seja para o mundo. Para Deus você é precioso. Então Paulo também está nos ensinando que a vida cristã exige sinceridade de propósito e atitudes práticas, pois belas palavras e pouca renúncia não produzem, não condizem com a cruz de Cristo. E para a gente finalizar, o terceiro tópico da nossa lição, novas criaturas e embaixadores de Cristo. Nova criatura, o ministério da reconciliação, e embaixadores de Cristo. Então, novamente, o apóstolo Paulo ele manifesta novamente o desejo de comunhão com os coríntios e o fim das contendas e partidarismo, que desde o primeiro capítulo a gente vê Paulo combatendo. Sua recomendação é que eles abandonem os enganos, estas filosofias equivocadas e a rebeldia, se quiserem realmente ser novas criaturas. Não tem como nascer de novo e permanecer no mesmo comportamento, nas mesmas atitudes, nos mesmos atos, as mesmas ações. É impossível o Espírito de Deus habitar numa pessoa e não haver transformação. No versículo 17, Paulo diz: e assim, se alguém se está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, diz que tudo se fez novo. Jesus conversa com Nicodemos, João capítulo 3. É necessário nascer de novo, nascer da água do Espírito. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. Não tem como, irmãos, o Espírito de Deus, que é santo, habitar em mim, habitar em você, e eu continuar praticando as mesmas coisas que eu fazia antes, não mudar nada. Se o Espírito de Deus é santo, ele vai corroborar, ele vai se alegrar, ele vai permanecer naquilo que é sujo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito que é desenvolvido na vida do cristão. A partir do momento que ele nasce de novo, o Espírito Santo vai mudando, vai transformando. Entende? Então, considerando que a morte de Cristo nos reuniu a ele e a Cristo mesmo, João capítulo 12, versículo 32, João vem falar sobre isso, e que com Cristo também ressuscitamos, não podemos mais viver em desacordo e conflitos motivados por diferenças, seja elas étnicas ou culturais, por filosofias ou qualquer tipo de partidarismo que alguns tentaram insuflar em Corinto, ali na igreja de Corinto. Então, todos nós colocamos sob o governo, estamos sob o governo do mesmo Espírito, E assim como morremos para antigos interesses mundanos, também em parte ressuscitamos como novas criaturas. Quando se batiza nas águas, ali é um simbolismo de quem está morto para o mundo. Quando uma pessoa literalmente morre, ela é sepultada. O batismo nas águas também é um simbolismo daqueles que morreram para o mundo. Estou enterrando essas velhas práticas. E quando eu saio das águas, eu nasci de novo para Cristo. Enterrei o velho homem, enterrei esses velhos comportamentos, essas velhas atitudes. Enterrei, está morto para mim. Entende? Então, assim como nascemos de novo,
essas práticas ruins, equivocadas, contrárias à vontade de Deus, a gente precisa abandonar também. Né? Então, ele adverte que todos os que suscitam divisões e contendas não têm comunhão com Cristo, nem ensinam o verdadeiro evangelho. Pessoas atraindo outros a si, não a Cristo. Né? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura, nasce de novo, muda de atitude, de comportamento, pensa diferente. É isso que Paulo está falando, né? Não é impossível nascer de novo e continuar vivendo, praticando as mesmas coisas. Né? Todas essas coisas antigas passaram, não nos cabe mais. E agora era a hora de a igreja de Corinto reconciliar-se com Deus e abandonar esses acréscimos e esses desvios doutrinários. No versículo 18, ora, tudo provém de Deus, sobre o ministério da reconciliação, né? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Antes, não éramos povo de Deus. Vivíamos como os gentios, como aqueles que não têm Deus, não conhecem Deus. Mas agora que temos a mente de Cristo, tem que mudar, né? Se todas as coisas se fizeram novas, porque provém de Deus, o inverso também é verdadeiro. Todas as coisas antigas e pecaminosas não vêm de Deus. Logo, se mudamos, se estamos em Deus, tem que mudar, né? A calúnia, a acusação, a revolta, qualquer outro sentimento destrutivo separa a criatura do centro criador, que é Jesus. Então, através dele, de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo, né? Consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, embora Deus tenha reconciliado todos os homens em Cristo e através de Cristo, para que fossem perdoados, né, as nossas transgressões e para que também nos fosse confiado a palavra da reconciliação, o que estava sendo praticado ainda em Corinto era um ministério de divisão e de ruptura, não era o evangelho de Cristo. Por isso Paulo é enfático, é incisivo, escreve a segunda carta e rebate essas distorções, estes erros, estes falsos mestres que estavam tentando atrair as pessoas às suas vãs filosofias, né? Desacreditando no ministério de Paulo, do evangelho que Paulo pregou. Então Paulo está dizendo que os pregadores da discórdia não estão em Cristo, nem podem conduzir as pessoas a Cristo. Desta forma, nunca, né? O apóstolo está mostrando que muitos foram enganados, pois trocaram a mensagem de Cristo por uma pregação anticristã. Na carta aos Gálatas, Paulo vai falar isso. Paulo disse: me admiro que por tão pouco vocês estão trocando a verdade por vãs filosofias. O que aconteceu com vocês que vocês estão passando da verdade para a mentira? Onde é que está a firmeza da fé em vocês, né? Então, no versículo 20 ao 21, né? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo quer levar os destinatários da carta, né, os irmãos de Corinto, a uma conclusão inevitável. Eu e os que estão comigo somos embaixadores de Cristo, pois nossa pregação, nossas pregações e modo de viver, não procuramos benefícios pessoais em prejuízo de ninguém. E ele alerta, como se Deus exortasse por nosso intermédio e não por intermédio daqueles que nos caluniam. Olhem os frutos. Olhem os frutos, né? O apóstolo faz um apelo, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo reafirma uma verdade, né, a qual devemos sempre retornar. Jesus nunca teve pecado, suportou a condenação como se tivesse, né? E isso para quê? Para nós, os verdadeiros culpados, nos apresentássemos justificados diante de Deus através de Cristo. Jesus nos justificou
Deus olha para nós através de Cristo e nos vê justificados através de Cristo. Todo aquele que reconhece que aceita Jesus como Senhor e Salvador é justificado. Então, qual o efeito dessa exortação para os irmãos de Corinto? Então, Paulo mostra que tem suportado as acusações deles por amor, das almas deles, assim como Jesus, a fim de cumprir sua missão de embaixador e seu ministério de reconciliação. Então, Paulo tinha um zelo, um amor, um cuidado com aqueles irmãos de Corinto, uma preocupação, pois a igreja nasceu, foi plantada com sofrimento, com perseguição, com dor. Então, Paulo tinha um zelo pelas vidas dos irmãos e estes que estavam se levantando, então desacreditar, distorcer, ensinar filosofias equivocadas, vãs, tirando o povo da verdadeira centralidade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, Paulo vem escrever e vem dizer, se você nasceu de novo, essas velhas práticas, esses velhos comportamentos precisam ser mudados. Todos teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo. Cuidado com aquilo que você semeia, que você planta, que terá que prestar contas. Amém? Deus abençoe.